Olá, bem-vindo a mais um Discipulado. E no último encontro nós falamos um pouquinho sobre a criação. Falamos como que Deus criou todas as coisas e trouxe tudo à existência através da palavra do seu poder. Nós vimos que Deus ele teve uma ordem, ele criou cada coisa com decência, com ordem, e Deus é um Deus organizado. Vimos que Deus criou as coisas em 6 dias e ao 7º dia ele descansou. Isso nos mostra muitas coisas que comentamos no último encontro, sobre a importância da ordem, a importância do cuidado, a importância do descanso e a importância de confiarmos e crermos num Deus que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas com sua palavra poderosa. Continuando a criação, Deus ele cria todas as coisas, nós vimos aí os 6 dias da criação e após criar céu, terra, os astros, criar a floresta, os mares, criar os animais, ele cria então no último dia o homem e a mulher. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, fala assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre toda coisa que rastejante que rasteja sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem, o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O homem foi criado à imagem de Deus, com uma alma imortal e racional, capaz de conhecer e amar o Criador. Agostinho de Hipona. Esse estudo traz o tema de a imagem de Deus. Eu e você, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos animais racionais. Nós não somos animais pensantes, não. Você é a imagem e semelhança do teu Pai. Você é a imagem e semelhança de Deus, criado para ser igual a Ele. E o que quer dizer ser criado à imagem de Deus? Isaías, capítulo 43, versículo 7, Deus fala assim, tragam todos os que são chamados pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, daí o termo imagodei, conferindo-lhe a capacidade de refletir seu caráter ao administrar a terra e todas as coisas. O homem foi criado de maneira singular e única, a coroa da criação. Todas as coisas na criação, Deus usou a sua palavra. Disse Deus, haja, aconteça, apareça, crie. No ser humano, Deus pôs a mão na massa. A Bíblia fala que ele formou o homem com o pó da terra. Deus sujou as mãos com terra, com areia, com lama para criar o homem. Logo após, ele retirou a costela do homem e pela costela ele formou ali Eva. Então Deus, ele criou o homem e a mulher de maneira diferente. Ele criou com as próprias mãos. Ser criado à imagem de Deus significa que o homem reflete os atributos comunicáveis de Deus. Portanto, o homem é um ser espiritual e relacional, com capacidades plenas para governar e cuidar, com volição e cognição dada pelo próprio Deus. Nós fomos criados para amar, para cuidar, para se relacionar. Nós fomos criados com os atributos de Deus. Ser criado à imagem de Deus é que eu fui criado para refletir quem Deus é. E quando eu sou quem Deus me criou para ser, eu reflito a glória dele, a presença dele. Spurgeon diz que a contemplação da criação deve nos levar a uma admiração profunda pela sabedoria e poder de Deus. Cada estrela no céu, cada folha na árvore, cada gota de água nos mares, tudo proclama a majestade do Criador. Mas Deus não apenas criou o homem, a Bíblia fala que Deus criou o homem e colocou ele no jardim para governar, para cuidar. Daí nós temos o mandato cultural, disse Deus, governe, domine. E o que quer dizer o homem ser o mordomo da criação? Deus criou o homem e lá em Gênesis 2,15, o Senhor colocou Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e para guardar.
Deus nos criou para sermos mordomos, a palavra mordomos é oikononos, da criação, governando-a com sabedoria, justiça e amor. O domínio dado ao ser humano não é para exploração egoísta, mas para o cuidado responsável de todo mundo. Além de multiplicar e encher a terra, que é nosso lar, somos aqueles que regem a terra. Deus chamou o homem para cuidar da terra, para cultivar a terra. Então, a ecologia está na moda. Ecologia é algo moderno, é algo que tem que acontecer. Não. A Bíblia fala sobre isso porque Deus criou o homem para cuidar da terra. Deus criou o homem para cuidar, cultivar, guardar e proteger a terra. A palavra domínio não é muito mais do que possuir, é muito mais, que é o guardar, é cuidar. Deus criou o homem para fazer diferença no lugar onde ele está. E onde Deus o colocou? No jardim. Como eu estou exercendo a minha responsabilidade como mordomo da criação? Eu poderia abrir um leque com tantas respostas possíveis e tantas perguntas possíveis de como nós, como seres humanos, podemos exercer o chamado de Deus sendo mordomos da criação. Como nós temos cuidado do que Deus nos deu. A Bíblia fala em Romanos 8, que a criação ela aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. A criação, ela chora, ela geme, ela grita, ela espera para que aqueles que são verdadeiramente filhos e filhas de Deus se manifestem. Por quê? Porque com a manifestação dos filhos de Deus, a criação será restaurada, a criação será renovada, a criação será cuidada. Nós, como filhos e filhas de Deus, nós temos uma responsabilidade que é restaurar a criação. E isso, como Fredaria abre tantos leques aqui, mas isso é cuidar da terra. Isso é fazer ecologia de maneira bíblica, de maneira responsável. Isso é investir em tecnologias que vão trazer a melhoria para a terra e cuidado que Deus nos deu. Nós somos mordomos da criação, aqueles que guardam e que protegem. Bom, e qual o propósito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Lemos o texto de Gênesis, que fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós somos criados para refletir o caráter de Deus e manifestar seus atributos na terra. E esse propósito, Deus preparou tudo para receber o que seria a coroa da criação. Nós somos criados para refletir o caráter de Deus, manifestar quem Ele é para o mundo. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo várias passagens onde os discípulos, onde os primeiros cristãos, eles foram chamados porque eles refletiam a presença de Deus. Por exemplo, lá em Atos, quando fala assim que Pedro e João estavam perante o Sinédrio e eles viram que eles haviam estado com Jesus. O próprio Jesus, ele orando, ele fala assim que quando nós andássemos em unidade e fizéssemos o que Deus nos chamou para fazer, o mundo veria a glória de Deus através da nossa vida. O mundo reconheceria quem Deus é. Nós somos chamados para refletir a glória de Deus, a presença, os atributos dele. Deus, ele criou o Éden, preparou o ambiente, ele criou um jardim especial, um habitat do homem. Todo casal que se casa, ele sonha em ter uma casa, ter um lar, ter um ambiente. Deus, ele então criou um ambiente para esse casal, para Adão e Eva. Criou um jardim onde eles estavam, onde eles ficavam, onde eles tinham intimidade real e presença real do Criador. Deus cria o homem para governar. Deus criou o homem para que governe a criação. E o homem tem uma responsabilidade sobre a terra e sobre todas as criaturas. A Bíblia menciona que o homem tem que ter domínio sobre os peixes, as aves, o gado e todos os animais que se movem sobre a terra. Isso indica que
o homem foi criado para ser mordomo, para governar, para estar acima da criação. A Bíblia fala que Deus ele ainda dá uma ordem para o homem e para a mulher que é multiplicar e frutificar. Nós fomos criados para multiplicar, para crescer, para encher a terra. Deus abençoa o homem e a mulher e lhes ordena que sejam frutíferos e se multipliquem, encham a terra. É uma ordem que implica que a humanidade foi criada para crescer, para se expandir e para se desenvolver. Deus nos criou para multiplicação. Deus nos criou para frutificar. Deus criou o homem para trabalhar e cultivar a terra. Sabe, uma visão errada é que o trabalho veio do pecado e que nós trabalhamos hoje porque o pecado entrou na terra. Não, não. Deus ele criou o homem e ele já deu uma função para o homem, um trabalho para o homem. Um trabalho de cultivar, de guardar, de dar um nome para todos os animais. Pensa na criatividade do homem. Olhar um bicho com uma tromba e falar é elefante. Olhar o outro com uma juba e falar assim é o leão. Olhar um outro com um pescoço gigante e falar assim, essa é a girafa. O homem teve que dar nome a todos os animais, a cuidar, a cultivar, e isso foi dado antes do pecado. Deus criou o homem para trabalhar e cultivar a terra. Então, o trabalho é uma bênção de Deus. O trabalho é uma dádiva de Deus. O trabalho foi dado ao homem antes do pecado. Então, não é uma consequência, não é uma maldição do pecado, não, é uma bênção. Deus criou o homem para fazer isso, para cuidar, para cultivar, para nomear, para governar. E para fazer isso não é fácil, dá trabalho, há muito suor ali. O que significa, de maneira prática, refletir a imagem de Deus nas nossas vidas? Nós fomos criados para também adorar a Deus e servi-lo, como fala Isaías 25, ou João 4, que Deus é Espírito e importa que nós adoremos o Espírito de verdade. Mas o que significa de maneira prática refletir a imagem de Deus nas nossas vidas? Ser a imagem de Deus é a base da nossa identidade, dignidade e missão no mundo. Como nós falamos, nós somos criados para refletir o caráter de Deus, mostrar quem Ele é. E isso nós somos afiados em Cristo a restaurar e viver a imagem de Deus em santidade e amor. Como que eu posso refletir a imagem de Deus de maneira prática? Amando, perdoando, ajudando e acolhendo. Sendo justo, agindo com honestidade, defendendo o que é correto, agindo com misericórdia, tendo compaixão e paciência, vivendo com a verdade, sendo sincero e agindo de forma transparente. A Bíblia fala que nós somos criados para sermos a imagem, a estatura, ao modelo e ao formato de Cristo, o varão perfeito. Como que eu, de maneira prática, reflito a imagem de Deus? Sendo igual a Jesus. Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nosso alvo, como criados à imagem de Deus, é refletir a presença, o caráter e a pessoa de Cristo, através das ações, da fala, através do meu modo de agir, com justiça, verdade, retidão, amor, com graça, com misericórdia, com compaixão. Então, fazer uma rápida análise ali, como está sendo o seu dia a dia? Você está refletindo a graça de Deus? Refletindo a imagem de Cristo? Você está refletindo a semelhança para que quando as pessoas olhem para você, quando elas olham para você, elas digam assim, sabe, você tem algo diferente. Eu posso ver Deus na sua vida. Isso é refletir a imagem e semelhança de Deus. Lembre, você não é um animal racional, você não é um acidente, você não está aqui por acaso. Não, você foi criado com um propósito e com uma missão. Você foi criado para refletir a glória de Deus, para mostrar ao mundo a existência dele. Você foi criado para se relacionar com ele. Você foi criado por um ser, e você é especial. Você foi criado pelas mãos de Deus
e Ele te criou. Ele te formou. Ele te deu vida soprando na sua narina o sopro da vida para poder se relacionar com você. Você é amado por Deus. E porque nós somos amados por Deus, nós somos aptos, somos capacitados para amar o próximo. Bom, Deus te abençoe. Até o próximo estudo.